ousado para falar. Este era Paulo. Sabe uma das características visíveis do ministério da palavra na vida de Paulo? Ousadia. Ousadia. Um outro texto, para nós entendermos o significado espiritual deste termo. 1 Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 2. 1 Tessalonicenses 2, 2. Mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousadia, ou ousada confiança em nosso Deus, para vos anunciar o Evangelho. Ousada confiança. Irmãos, por que tem tardado o avivamento? Por que existem tantos obstáculos? Porque muitos que têm pregado a palavra não têm entendido o que é o ministério da palavra. Têm feito discursos, prolixidades. Nós precisamos orar para que Deus levante trombeteiros nesse tempo, que acorde a igreja, que desperte a igreja, que traga a mensagem do céu, que traga a verdade de Deus, a mente de Deus na sua palavra. Esse é o ministério do Espírito, do que concerne a exposição do Evangelho. Lembra de Pedro, irmãos? Quando ele pregou no capítulo 2, diz que as multidões sentiam compungidos os seus corações, diz assim, compungiu-se-lhes os corações. A palavra ali é perfurar, a mensagem tem que perfurar. Hoje nós não queremos pregar uma mensagem que perfura, mas uma mensagem que agrada o auditório, o público. Hoje as pessoas se preocupam mais com a sua reputação, com elogio. Esse comportamento está errado. A totalidade do Evangelho, o propósito de Deus, a verdade da palavra de Deus, é aquilo que Jesus disse lá em João capítulo 6, versículo 63. Ele disse, as palavras que vos tenho anunciado, pregado, ele diz assim, são espírito e vida. Espírito e vida. Se a mensagem não for espírito e vida, é conhecimento. Ela chama atenção para o pregador e não para Cristo. Ela aponta um coração para seguir homens e não seguir Cristo. Ela exalta o homem e o torna digno de elogios e não glorifica Cristo. Isso é mensagem humana, irmãos. Vamos avançar um pouco mais sobre esse assunto. Então a igreja em Éfeso, ela tinha uma forte característica. Ali o evangelho era pregado com ousadia, com coragem, com confiança. Havia outra característica, outro pilar desta igreja. Era o amor para com o Senhor. Esse texto eu faço questão que você leia. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 6, o versículo 24. Efésios capítulo 6, versículo 24, diz assim: a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, quero que vocês observem esta palavra sinceramente. Esta é uma carta à igreja de Éfeso, aquela igreja que foi marcada pela ousadia da pregação da palavra. Mas aqui eu quero traduzi-la bem fiel ao texto original. Essa palavra significa assim, amor que não tem fim. Vou tentar aproximar esse texto do original, como foi escrito. E que a graça de Deus seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com um amor infinito. Eu preciso que vocês entendam isso, irmãos. Essa igreja tinha um amor como que infinito pelo Senhor. Aquela primeira geração de cristãos em Éfeso, eles amavam o Senhor com amor que não tinha fim. Esta é a verdade. Um amor que não era qualquer expressão de sentimento. Esta palavra aqui é um termo que ocorre apenas
8 vezes em todo o Novo Testamento. Em alguns textos, como por exemplo, Romanos, capítulo 2, versículo 7, 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 42, você pode ver isso também no versículo 50, 53, 54 de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50, 53, 54, quando você vai ler ali, Paulo falando sobre a incorruptibilidade da transformação do nosso corpo. Esta palavra também, ela é usada para esse termo aqui no texto grego, o amor incorruptível. Mas o sentido que está em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 10, é eternamente, é sem fim. Um amor sem fim.